Hoje, a psicanálise, ela é bem diferente do que aquilo que foi quando o Freud começou a desenvolver. Quando o Freud desenvolveu, ele começou ali pela técnica da hipnose, né? Ele tinha propostas que na nossa prática clínica hoje não fazem muito sentido. A gente tem uma outra metodologia. Uma das questões fundamentais é que o Freud tinha uma característica muito mais paterna, da figura paterna, dos fatores da função paterna. A prática clínica dele acabava sendo formatada como um modelo do pai. A partir da introdução da Melanie Klein, a gente vai criando, vai introduzindo, a gente vai vendo ser introduzido um modelo materno, um modelo que inclui os fatores da função materna. O Winnicott traz a questão do holding, do handling, da apresentação do objeto, que são características que também são presentes na prática clínica. E aí com Bion isso fica mais evidente ainda quando ele coloca a ideia da continência, da função alfa, todos esses elementos que estão presentes também na função materna. Isso não quer dizer que os fatores da função paterna foram perdidos, mas que acrescentou-se as questões da função materna também na prática da psicoterapêutica psicanalítica. O que você acha disso, Jéssica? Como é que é isso para você? É muito importante realmente falar sobre a função paterna, a função materna, principalmente dentro do setting terapêutico que também se apresenta. Quando a gente pensa no sujeito adulto, tem algumas dificuldades ali sobre se reconhecer, sobre acreditar em si, ou, por exemplo, falar em público, né, expor ali algumas ideias, vem essa dificuldade referente da infância também, a função paterna que traz ali o limite, que apresenta, a mãe que ajuda esse reconhecimento interno do bebê, de nomear, e quando internamente lá atrás as questões que o sujeito vai se desenvolvendo são sempre questionadas, ele pode ter dificuldade na vida adulta de conseguir se permitir a fazer algumas atividades, porque faltou o reconhecimento. Então, quando a gente traz para o setting terapêutico, que é um caminho para trabalhar isso, quando o analista acredita ali no paciente, eu gosto quando o Bion fala sobre o reverie, né, a capacidade de sonhar ali do sujeito, ajuda ele a se reconhecer e a conseguir se permitir novas situações que antes eram impedidas. A gente tem a noção, dentro dessa prática psicanalítica contemporânea, de que a psicanálise é um ambiente de passagem. Então não é um ambiente de conhecimento, mas é um ambiente de reconhecimento a cada encontro. Se propor a conhecer novamente como se nunca tivesse conhecido. Sempre como se fosse a primeira vez ali para o paciente. Isso é importante. Quando a gente pensa também na questão da função paterna, eu acho muito interessante, hoje em dia se fala muito sobre o pós-parto, puerpério, até tem um novo termo, baby blues, de um momento de necessidade que a função paterna acolha a mãe para a chegada do bebê. Fisicamente tem quedas hormonais, tem um vácuo interno de 20 centímetros, vamos dizer assim. Mãe e bebê já não são mais o mesmo, é um processo de luto. E a função paterna vai ajudar muito nesse continente ali da mãe, para ela se desenvolver e reconhecer o bebê. Quando a gente fala dessa depressão puerperal, né, quando a gente fala da depressão pós-parto, quando o casal está integrado, o companheiro, né, o pai, ele vai sofrer tanto quanto a mãe, né? E a gente não está falando aqui de uma depressão pós-parto patológica, a gente está falando deste luto da mãe que precisa abrir mão da sua própria vida pela vida do bebê que está nascendo. E depois, uma série de outros lutos, como você falou, essa coisa do afastamento, do desmame, do afastamento da criança que vai se desenvolvendo. Então, o companheiro, o pai, também vai sofrendo tudo isso se ele estiver integrado no casal. A mãe se afastando do bebê é um modelo de desintegração. Algo que estava junto, que agora se separa. Fisicamente, mas emocionalmente acontece o inverso, que é a integração. O físico desintegra, o emocional se integra. E a função paterna
materna é justamente aquela que vai vir para dar esse formato, esse acolhimento, continência para essa integração, né? Me fez pensar também que durante a gestação são 9 meses para a mulher. A mulher sente todo o desenvolvimento da criança dentro dela. O pai não. O pai só vê, né? Então, observa. Para ele é só uma observação. Naquele momento que a criança nasce, ela deixa de ser mulher para ser mãe. Muda muito mais que só hormônios, mas como valores, como pensamento, como, né, o luto de que agora eu vou deixar de ser a Jéssica para ser a mãe. A mulher deixa de ser mulher para ser mãe, e depois que a criança começa a se desenvolver, ela precisa voltar a ser mulher. Claro que isso tudo simbólico, Sim. Ninguém está falando aqui que uma coisa anula a outra, mas ela precisa colocar em stand-by, por assim dizer, a sexualizada feminina no momento em que ela está ali da maternagem, e depois ela precisa retornar com esse teor feminino assim que a criança começa a se desenvolver, e isso é um grande problema. Muitas vezes a mãe nunca se sentiu muito bem integrada sendo mulher, ela sempre se sentiu muito insegura sendo mulher, e ela acaba se implicando na função materna de uma maneira tão viciante, por assim dizer, que depois ela sente uma dificuldade muito grande em voltar a ser mulher, que é num formato onde ela tinha grande insegurança. E aí tem um ponto importante do companheiro. Se ele tiver sendo um companheiro e fazendo a função paterna e como companheiro e esposo, fica mais fácil para a mãe retornar. Fica menos difícil, né? Menos difícil, eu acho que é. O aparato da função paterna ajuda muito, porque ele acaba dividindo coisas que antes, na grande maioria no pós-parto, a mãe precisa de alguns cuidados maiores com o bebê, e conforme ela vai entendendo, criando também essa linguagem, porque é nova, nunca aconteceu. Eu costumo falar que a maternidade, antes, ela é uma desconstrução de tudo aquilo que você achou que fosse maternidade. Até porque a gente também vai reviver aquilo que nós tivemos como experiências no passado, com os nossos pais, e trazendo ali pro companheiro, falando sobre as dificuldades, porque elas vão surgir. Não tem como eu maternar ali sem também esbarrar com as imperfeições de seres humanos. Então, quando você vai retomando esse narcisismo, né, a gente pode pensar na quebra do narcisismo. A mãe abre mão do narcisismo em prol do bebê, e conforme o pai vai trazendo também os limites e dizendo, olha, você existe, eu também existo, o casal está ali, existem outras demandas, ela vai retomando esse narcisismo aos poucos para não adoecer ali o bebê que se desenvolve. E também é interessante pensar que quando nós olhamos para essa questão da maternagem, ela é complexa ao ponto de, aos poucos, você vai identificando que o bebê vai ganhando autonomia. E é difícil você colocar um pé um pouquinho para trás para deixar que o bebê se desenvolva, porque é esse o ponto que o pai também ajuda de deixar ir, né? A mãe talvez tenha um pouco mais de cuidados ali, não faça desse jeito, o pai vai, não, aqui a gente consegue, vai estimulando, que vai se desenvolvendo a questão da maternidade. Sim. O companheiro precisa ser maduro o suficiente para tolerar que a função de mulher, a função feminina ali vai precisar entrar num recesso, e ele vai precisar tolerar a expectativa de que ela seja a mulher dele para se tornar a mãe do filho dele, e depois esse mesmo companheiro vai precisar ajudá-la a retomar a sua feminilidade, sua erotização feminina, assim que o filho começar a se desenvolver. Então é um papel bem difícil também esse do pai. E é interessante pensar que quando não existe esse pai, essa mãe às vezes se vê sem outras questões, não é que a análise vai substituir, não é isso, porque não tem como, mas é um caminho que também ajuda a refletir sobre coisas, de aprender a deixar ir, se desenvolver no tempo do bebê, porque a tendência é que vão tendo ali alguns brecares de desenvolvimento por um processo de luto. Como a Desirê falou anteriormente, é um processo de luto de quem você era, porque aquele eu, ele deixa de existir, a gente muda o tempo todo. Sim. E passar agora a um recalcular de quem eu sou, o tempo com o bebê, o restante da vida, é um reajuste nas demandas, nas dinâmicas. Que assim como você disse, que você também volta para sua infância, ele também volta para a infância dele, que você não teve contato e não tem nem ideia, por mais que alguma coisa ele diga, né?
Então são duas histórias para viver uma terceira história, né? Diferente. Diferente. Uma construção mesmo e desconstrução, porque teve coisas que foram boas e outras nem tanto. Né? Eu tenho a impressão de que assim, o fluxo da vida está muito mais em deixar de ser do que tornar-se. Maturação é tolerar deixar de ser, não tornar-se alguma coisa. Desde pequeno, a gente aprende aquilo que a gente deveria ser. Existe uma expectativa, na verdade, existe uma expectativa antes mesmo da gente nascer. Já existia uma expectativa. Um fluxo saudável da vida é justamente desobstruir todos esses deveria ser para conseguir um deixar de ser. Me faz pensar muito como a falta paterna desestrutura muito o ser humano. Infelizmente, a gente veio passando por um processo na sociedade como se o pai não fosse necessário, mas a gente vê gerações e gerações acontecendo sem essa estrutura tão importante numa família, que é a função paterna, e o quanto isso gera pessoas inseguras, que não se sentem desejadas, né, que é aquela grande questão, né, de o pensamento que antecede, né, e fica sempre essa procura que tá faltando alguma coisa, um vazio incontrolável, que hoje em dia a sociedade tá tão doente, adoecida mesmo por esse ponto. Me parece que é um ciclo vicioso, né? O homem foi se afastando da família, essa família foi aprendendo a dar um jeito de viver sem esse homem e acaba com que a sociedade hoje recusa o reconhecimento da necessidade da função paterna presente. E aí a gente vai percebendo homens inseguros do que é ser homem quando ele precisa tomar uma atitude, e mulheres que não são capazes de avaliar os homens dos quais ela vem se envolver. São dois desdobramentos aí, dentre vários, que são os prejuízos da ausência da função paterna, né? Acaba se normalizando a ausência do outro na relação. Sim. Então, vai buscar um relacionamento, até algumas pessoas costumam trazer coloquialmente, né? Eu tenho o dedo podre, eu acabo me relacionando com pessoas que não gostam de mim, não dão importância, mas na verdade é uma repetição dessa primeira relação de base que foi apresentada. Isso também acaba gerando essa dificuldade do acreditar em si, porque se eu não tive um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, se eles não me amaram, como que o outro vai fazer isso por mim? E aí se liga a relações que são tóxicas, que acabam ali minando, né, o eu do sujeito, Sim. o ego, descredibilizando, principalmente hoje com as redes sociais, você tem isso em grande escala, e a pessoa pode ficar refém disso e se privar de crescimentos, de buscar um novo trabalho, sair de uma relação tóxica, identificar que não precisa também estar do lado de pessoas que você tem uma certa obrigatoriedade, como familiares, não é porque eu amo que eu preciso conviver. Então são pensamentos importantes. E o quanto essa falta paterna, hoje em dia, traz na infância, que é rotular, a criança é hiperativa, não pode mais ser criança. Tudo tem que ter um rótulo, um medicamento para ficar mais calminha, para dar conta. Que dor é essa que causa? Os dois maiores prejuízos da ausência da função paterna, e é interessante a gente falar função paterna e não do pai, Sim. porque não é necessariamente o pai biológico, mas é um sujeito masculino que possa exercer a função paterna. A ausência dessa função paterna me parece que traz dois grandes prejuízos. Um deles, a dificuldade de reconhecimento de limites, e o outro é a dificuldade de provisão, de ser capaz de prover, em primeiro momento, prover-se a si mesmo, em segundo momento, prover o lar. Então nós vemos uma sociedade onde a falta de limites, a falta da capacidade de reconhecimento de limite, de respeitar o limite de si mesmo, seja se colocando em situações de risco, e dificuldade de reconhecer o limite do outro, onde o sujeito abusa do outro. E também a dificuldade da manutenção, a sua autoprovisão, administração financeira, e quando o sujeito não consegue fazer isso consigo mesmo, muito menos ele vai conseguir com a família ou qualquer outra instância que ele precisar. Vai se iludindo com coisas externas, de que o vazio que tá ali dentro, que é a falta dessa base, vai ser preenchido, seja com as drogas, com os vícios, né, em si. Então o processo de análise ajuda nesse percurso de reconhecer, ajudar a nomear, principalmente no tempo de cada um passo por vez, sem forçar nada. Reparando o funcionamento emocional que vai se desdobrar no funcionamento afetivo, que é a relação com o outro.
Muito agradecido, gente. Perfeito.